Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Acompanhe comigo a leitura da palavra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, e eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 62 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Junto com esta carta, estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envie o homem a mim, e ele saberá que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros, parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais que ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele se tornou como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltou à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita o presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar, pois ele se apoia no meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. E disse Eliseu: vai em paz. Em tempos bíblicos, o culto era feito com a leitura da palavra. Os hinos cantados eram os salmos. Não seria nada incomum ou errado se nós gastássemos um dia culto lendo 2, 3, 4, 5 capítulos da Bíblia de forma ininterrupta. Porque nós temos segurança que é aquilo que foi inspirado, que é a palavra de Deus. Nós temos o projeto da Igreja Reavivados por sua palavra, e que cada dia devemos tomar um capítulo da Bíblia, agora estamos em Provérbios, lermos com atenção, com oração, meditarmos naquilo que o Senhor tem para nós.
li alguns comentários, li o Espírito Profecia, pensei sobre algumas coisas, e agora nós vamos aplicar essa história bíblica, trazendo-a para a nossa vida hoje, para o nosso tempo. É uma verdade clara que todos nós somos enfermos, que a maior de todas as doenças nos acometeu no nascimento. Já nascemos contaminados pelo pecado. Semana eu ouvi uma estatística que morre mais de 50 milhões de pessoas a cada ano em nosso mundo. Mais de uma metade delas por doenças cardíacas. Um número muito expressivo também em contaminação pela AIDS e outras enfermidades mais. Hoje não falamos muito de lepra. No Velho Testamento a lepra era uma doença que nós podíamos hoje comparar ao câncer, a AIDS ou outras. E aqui nós temos alguém dando um relatório, escrevendo historicamente, que recebeu a cura para a lepra. No Antigo Testamento a lepra era comparada ao pecado. E se nós somos pecadores, também somos leprosos. E precisamos da cura física e espiritual. E se nós pudéssemos pensar aqui que a gente fosse fazer um drama com as crianças, ou os jovens fossem encenar aí um filme, ou uma minissérie, qual seria a nossa parte, nosso desempenho aqui nessa história? Na ocasião, a professora reunia as crianças no Jardim da Infância e intencionou com elas gravarem um vídeo. E foi escolhendo as pessoas para participar. E um garotinho chegou muito contente em casa e disse para mim daquela intenção da professora. Uma semana depois, com todos os papéis definidos, a mãe perguntou: e o que é que você vai fazer na encenação, na peça, no filme? Ele disse assim: olha, eu fui escolhido para fazer parte do auditório e dar vivas e bater palmas. Diríamos hoje, seria um figurante. Mas aquilo trouxe alegria àquele coração infantil. Nesse relato aqui de 2 Reis, nós temos algumas figuras. O protagonista aqui é Naamã. Mas nós temos também uma menina chamada Mina Cativa. Nós temos a figura do rei de Israel. Nós temos a figura do rei da Síria. Nós temos o profeta Eliseu. Nós temos também um outro grupo de pessoas que são os servos de Naamã. E como aquele garotinho que deveria só dar vidas. Aqui nós temos a Mina Cativa e os servos que acompanham Naamã, anônimos, sem um registro biográfico, sem um currículo, sem um nome, mas contribuindo decisivamente para que a história tivesse o contorno que ela tem. Comecemos rapidamente a mencionar então a figura dos personagens desse nosso enredo aqui. Uma menina conhecida como Menina Cativa. Quantos livros, quantos sermões, quantos filmes já foram produzidos em cima de 2 versos. Um adolescente que dá um testemunho significativo num momento muito adverso na sua existência. Os países então não eram tão grandes como hoje, mas iam buscando alargar as suas fronteiras. E nesse período da história então, a Síria, lideradas por Ben-Hadad II, consegue uma proeza e um bom domínio, uma hegemonia na região ali, politicamente falando. E o texto começa dizendo isso, que a Síria tem um comandante especial que é Naamã, e conta com o favor do Senhor para ter um domínio sobre a terra. E ao então avançar sobre povos inimigos, eles despojavam-os nas suas riquezas, traziam-lhe os seus bens, o seu ouro, a sua prata, e também traziam como cativos, como escravos, aquelas pessoas que poderiam prestar algum serviço útil. Eram atadas cadeias em seus pés, faziam uma travessia até a capital, as cidades mais importantes do país que estava conquistando. Participavam de um desfile em que então os
seu líder, o seu rei, dizia assim: olha, fomos vitoriosos, estamos voltando da guerra. Além de muitas coisas, trazemos uma porção de escravos. E depois eram colocados lá então no mercado, e as pessoas não podiam comprá-los, e teriam agora a vida de escravos. E uma menina, talvez ali em Damasco, no seu mercado principal, capital da Síria, é comprado, é dada a mulher de Naamã. E essa garota então vai ali para a casa dos seus senhores. Você que é jovem, adolescente, às vezes reclama assim: não pedi para nascer, porque eu não tenho o tênis que o meu amigo tem, não tenho o carro que o meu amigo tem, a moto, ou o computador, ou o celular, ou assim por diante. A fase de firmação. Pense comigo nessa menina que é tirada da casa dos seus pais, da sua escola, da sua igreja, do seu povo, e é levada para um outro território, e ainda lhe cabe a sorte de trabalhar no serviço duro do papel de escravo. Nós diríamos que dessa menina foi tirado tudo o que se podia tirar, mas ficou aquilo que é mais importante, relevante e significativo na existência, que é a fé que ela tinha em seu Deus, o conhecimento que ela tinha do Deus de Israel, e a verdade que a adversidade não muda quem é Deus. Em outros momentos também foram levados hebreus para a Babilônia, e quando eles convidaram para adorar o Deus agora de Babilônia, porque a crença era a seguinte: o rei vitorioso tem o Deus vitorioso. Eles concebiam os deuses um pouco acima deles. Na ocasião dos hebreus de Babilônia, eles disseram assim: a nossa situação aqui é adversa, mas o nosso Deus é mais poderoso do que o Deus da Babilônia. E se Ele quiser, Ele nos livra. Se Ele não quiser, nos importa sermos fiéis a Ele. A mensagem semelhante aqui é o que a menina cativa faz. Mas assim, eu estou aqui adversa, cativa, escrava, mas eu sei que lá na minha terra tem lá um profeta, e que o nosso Deus é o Deus daquele profeta, é o Deus verdadeiro, e que Deus pode todas as coisas. Ele não impediu de eu vir para cá como escravo, mas Ele pode curar o meu senhor da lepra. Essa verdade que nós precisamos absorver para a nossa vida. Passamos por adversidades, mas Deus continua sendo Deus. Amém. Aquela menina não apenas falou, porque se fosse uma conversa qualquer, não haveria credibilidade. Você pode imaginar que aquela fala com a sua patroa, que depois chega no seu patrão, é acompanhada de uma pessoa resignada a fazer o seu melhor. Com certeza os seus atos acompanharam as suas palavras. A ponto de chegar um dia, o Naamã, o chefe do exército do rei da Síria, chegar para o seu senhor, para o Ben-Hadad II, e dizer assim: olha, o senhor sabe que eu tentei de tudo já. O segredo que eu sou leproso é de conhecimento de poucas pessoas. Em casa ali, os mais próximos, o rei aqui e alguns outros. A doença está avançando. Já tentei tudo que era possível aqui, e agora estou lhe pedindo permissão para uma solução: ir ao país de Israel, porque lá tem uma pessoa que poderá me curar. No primeiro momento você se imaginar assim: bom, eu vou buscar um médico, um exame, um recurso num lugar que tenha mais recursos. Recentemente, agora aqui em Barreto, nós tivemos estar no Hospital do Câncer por ocasião do Campuri, e algumas pessoas dizem assim: olha, se aqui em Barretos não der jeito, então não tem jeito. Claro, só Deus pode dar jeito, mas aqui tem toda a estrutura para ajudar a melhorar. É como se Naamã dissesse assim: olha, deixa eu tentar ir lá em Israel para ver alguma coisa. Tem um profeta lá que pode resolver. Talvez uma medicação secreta, uma situação que quero tentar isso. E aí entra a figura então do rei Ben-Hadad II. O protagonista vai entrelaçando toda a trama, que é Naamã. E o rei fala assim: tá bom,
Então você vai até lá. Da minha parte você vai levar uma carta, um documento. E a carta vai dizer assim: quando o rei de Israel pegar a carta, ele vai saber o que tem que fazer. De chefe de estado para chefe de estado. E o dizer da carta diz assim: olha, eu estou lhe enviando Naamã para que você o cure. Se o Obama der uma ordem, é bom cumprir. Se a Dilma também der uma ordem, é bom cumprir. E assim o governador de São Paulo, o prefeito de Ribeirão, prefeito, sei lá, o vereador, autoridade. Uma ordem expressa. Quando Naamã chegou lá e entregou a carta, o rei de Israel, diz o texto bíblico que nós acabamos de ler, ficou assustadíssimo. Foi tomado de um pavor, de um medo, rasgou as suas vestes, entrou em pânico e disse assim: será que Ben-Hadad II está pensando que eu sou Deus? Ben-Hadad II não estava pensando que ele era Deus, mas eu devia ser muito claro para o rei de Israel: é que Deus estabeleceu Israel na terra com o propósito de testemunhar do Deus verdadeiro, o conhecimento do Deus verdadeiro. O texto bíblico fala assim: Jerusalém deve sair a paz. Se o meu povo seguir os princípios que eu estou estabelecendo, a doença dos egípcios não vão acometê-los. Deve ser a cabeça para as nações. Conhecimento do Deus verdadeiro. Numa outra ocasião, o rei foi curado e as pessoas vieram de longe, como a rainha de Sabá, para ver o que acontecia ali em Israel. Só que nesse momento histórico aqui, o rei que era colocado por Deus para abençoar o povo, aquela ideia de uma teocracia, em que Deus orienta o governante e o governante serve bem os seus súditos, estava em fracasso. E o alto dignatário da nação entrou em pânico, tomou-se de um pavor, rasgou as suas vestes, porque estavam trazendo um assunto ali para Israel que ele disse: não é com a gente. Hoje Deus tem o seu povo, a sua igreja, e as pessoas vão vir até nós para receber um alento, para buscar uma salvação. E como tem pessoas, irmãos e irmãs, na linguagem de Ellen White, no limiar do reino, esperando apenas para serem recolhidas. 3 menções do ano passado. Nosso apoio na região de Prudente no ano passado, na Caravana da Esperança. Chegamos numa igreja lá em Rancharia, e aí era um culto de reinauguração da igreja, e após terminar a reunião, uma pessoa veio assim: pastor, eu quero falar com você, só que eu não estou louca, não. Eu sou meio animada mesmo assim. É o seguinte, comecei a assistir a TV Novo Tempo aí, abracei essa mensagem, mando mensagem para as pessoas pelo celular, consegui um endereço e vim aqui na igreja ainda fechada. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, estavam em reforma. Deixei 5 bilhetes embaixo da porta, mas ninguém entrava em contato comigo. E eu trabalhava, todo dia saía cedo, voltava muito tarde para casa. E hoje eu passei aqui de manhã, então eu tenho que vir aqui, se no sábado eles vão abrir aquela igreja lá. Quando eu passei, a igreja estava aberta, terminada, pintada. Só que estavam reunidos ali poucas pessoas para avaliar o batismo que teria à noite. E disseram assim: nós estamos reunidos em grupos nas casas dos irmãos, mas hoje pode vir para a igreja, que hoje vai ter culto normal. Vamos reabrir a igreja. E ela estava lá contando isso para mim: senhora, agora eu estou aqui e agora eu quero ser desse povo. Feliz. Voltei lá agora há 2 semanas, 3 semanas. E ela está firme na igreja, recebendo todos os preparativos, tornando-se uma cristã, no limiar do reino. Fui em Santa Fé do Sul ano passado, também no mês de junho. Estava ali participando da lição, cheguei no pastor um pouquinho depois do começo da lição, um irmão dirigindo a lição. E olha que você, alguém quer falar alguma coisa? Como assim num salto? Uma pessoa se colocou de pé e disse assim: olha, meu nome é Teresa.
Eu fui 50 anos católica, 12 anos metodista. Meu filho me deu o Sky e faz umas 2 semanas que eu encontrei um canal chamado Novo Tempo. E o pastor Ivan Saraiva mandou eu vir para cá hoje, no sábado, que os irmãos me iam receber bem. E eu estou aqui. Eu posso agora ficar com vocês? Antes que alguém dissesse não, né? Bem-vinda, irmã. A senhora é parte do povo de Deus. Em julho do ano passado fui a Angola fazer a pregação do Evangelho lá por 2 semanas. E interessante, irmãos, como no sábado eles ficaram das 8 da manhã às 7 da noite, numa programação ao ar livre, com sol forte sobre a cabeça, com assento sem encosto e alguns no chão, e uma boa parte também em pé. E quando eles falavam assim, ó, acabou o sermão, prega outro então, pastor. Eu preguei uns 4, 5 sermões lá só no sábado. Foram 10 dias de evangelismo, 123 pessoas batizadas. Amém. No grupo de outros pastores, mais de 5 mil. O povo ávido para ouvir da palavra de Deus. No limiar do reino, esperando apenas serem recolhidos. Somos daqueles que propagamos boas novas? Ou somos o rei de Israel? Ah, não damos conta disso não. Ó, você quer vir para minha igreja? Vai, só que ele é tão difícil. Tem que guardar o saco, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Agora a igreja está cheia, não tem vaga não. O rei de Israel foi um fracasso, irmãos. Ainda bem que a missão não terminou no palácio do rei de Israel. O relato fala que Eliseu ficou sabendo que tinha um tumulto no palácio e disse, manda ele vir para cá. Encaminha ele aqui para casa, do humilde profeta. E quando ele chegou lá, não precisamos falar muito de Eliseu, porque Eliseu tinha muita consciência que o poder pertence a Deus, não quis aparecer, mandou só um recado, fala para ele se banhar lá 7 vezes e ficará curado. E aí depois agora a figura então daqueles servos que lhe ajudaram. Voltemos ao protagonista para fecharmos a parte do sermão. Quando Naamã foi para buscar uma cura, ele se valeu de algumas estratégias humanas. A primeira delas foi o uso do poder. O rei Ben-Hadad II dá uma carta e eu levo para o rei Israel. Quantas vezes o poder nos ajuda em muitas coisas? Você tudo não trabalha, tu não foi chamado na escola, precisa chegar até alguém para fazer uma entrevista, precisa acertar uma questão militar. Quando eu fui departamental de jovens em São Paulo, nós tínhamos aquele sonho de fazer um programa do Dia Mundial da Alegria. E depois que o Morumbi estava prometido, acertado, com contrato, com tudo, a CBF marcou lá o jogo, não pôde fazer lá. E aquele drama, agora vamos fazer a celebração do Dia Mundial da Alegria ou não? É bom você saber disso, porque todo julho nós temos o Dia Mundial da Alegria para comemorar. E aí, visitamos lá o governador, era o Cláudio Lembo na época. Ele arrumou o único espaço que seria possível para a gente, que era o Sambódromo. E alguns disseram assim, bom, lá é o lugar de carnaval, é a casa do diabo. Nós temos a consciência que não é estrutura metálica, não é o local, mas é a presença de Deus que vai santificar o lugar. E se esse é o lugar que pode abrigar 50 mil pessoas, vamos lá cultuar o nome de Deus. E avançamos no projeto. Só que existiam poucos dias, menos de 10 dias. E uma quantidade enorme de exigências. Para fazer um evento no AMB, no Sambódromo, você pode pensar num calhamaço de 300 páginas. De alvará, licença e tantas coisas. E chegou então uma sexta-feira que antecedia o evento, e nós não estávamos prontos com tudo ainda. E o comandante dizia assim, não vai ser possível fazer a reunião aqui. E eu falei, pastor Odocínio, nós temos o nosso melhor, mas parece que não vai dar. Mas aí o governador saiu lá do seu gabinete e foi lá fazer uma vistoria. Enquanto o governador está vindo aí todo mundo levou aquele susto assim, e ele esteve lá então, disse, olha, eu já prometi, dá um jeito, deixa os crentes fazer o negócio deles aqui. E no sábado nós estávamos lá, irmãos. Deus minimizou todos os problemas.
Polícia Militar dizia assim que levariam 15 a 20 horas para o pessoal deixar o local. Os nossos irmãos voltaram embora em 2 horas. Sem nenhuma latinha de nada, sem quebradeira de vidro, sem ninguém caído pela rua, sem ninguém perdido. Poder do governador, que depois testemunhou uma mensagem bonita no sábado. Mas nem sempre a autoridade pode resolver tudo. No caso aqui, a carta do rei não ajudou em nada, porque o outro rei estava em fracasso espiritual. A segunda estratégia de Naamã foi levar recursos. Eu li aqui na linguagem atualizada e fala aqui então em 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. Se os comentaristas estiverem certos, eles falam aqui numa bagatela de quase 2 milhões de reais. Então eu levo uma pochete com dinheiro vivo aqui, para resolver a situação ali que pudesse criar. Atualizando a linguagem, diríamos assim: bom, eu estou aqui com um cartão corporativo do rei da Síria, que tem hegemonia política aqui na região. E qual a necessidade que existe? Se for um helicóptero, está às ordens. Se for um UTI, está às ordens. Se tiver que buscar remédio do exterior, busca. Que não seja financeiro o problema, para que eu não tenha a cura. Estratégia muito semelhante, muitos usam hoje, no tentar comprar favores espirituais. Os recursos bem empregados são uma bênção para o Evangelho, mas não substituem a sua ação pessoal de trabalho. O serviço cristão fala que tem uma obra a ser feita que não pode ser feita por procuração. Dizime, oferte, mas não durma o sábado todo pensando assim: alguém agora vai ficar encarregado de fazer o meu trabalho. Você também tem que se empenhar no trabalho de Deus para a sua própria salvação. Os recursos têm a sua limitação. No caso ali, o dinheiro não resolveu. Mas agora vem a parte que eu acho mais significativa. Quando o profeta fala assim: Naamã, tá bom, você quer ser curado, tem uma pele restaurada, o processo é hidroterápico, você vá ao Jordão e lá mergulhe 7 vezes. E a indignação, a fúria de Naamã. Você pode imaginar que ele pensou assim: quando chegar lá, eu coloco aquela menina no tronco, eu mando matar aquela menina. Mas que estupidez a minha de me acreditar numa escrava. Ser humilhado aqui agora nesse território de Israel. O rio deles é um rio barrento, sujo, águas turvas. Se é para tratar a lepra com uma hidroterapia, os rios de Damasco, babando e fanfarra, são limpos, claros, propriedades medicinais. Ou se for preciso, eu faço uma piscina de água mineral. Agora, entrar nesse Jordão barrento já é pedir demais. Vamos embora. Perdemos o nosso tempo. Não deu certo com o poder, não deu certo com o dinheiro. E agora, no âmago da situação, Deus fala assim: olha, você tem que se quebrar. Eu quero agora a sua humilhação pessoal. E mais um grupo de anônimos chega e fala assim: olha, nosso Senhor, ele não pediu nada muito difícil, não. Vamos tentar. O que é mergulhar 7 vezes no Jordão? Parece uma coisa fácil. Pleno fevereiro, nesse calor de quase 40 graus, a oportunidade de tomar um banho, de mergulhar na piscina, mergulhar no rio, mergulhar numa represa. Mas o que significava aquilo para Naamã? Chegar ali à beira do rio, à margem do rio, e começar a despir-se. Tirar lá o seu capacete, e alguém vê uma manchinha meio diferente aqui na testa. Tirar aquela fada toda cheia de insígnias, de general, o homem que só costumava mandar, dar ordens, poderoso, receber agora uma ordem dos seus servos. Ao invés dos servos fazerem o que Naamã estava mandando, Naamã agora tem que fazer uma inversão. Ao invés de assim, ó, toca a comitiva, vamos embora. Os servos não vão parar e o senhor vai mergulhar. Ele agora aceitar a inversão
processo de autoridade.